Suspeita de vaca louca pode suspender exportação de carne bovina temporariamente. Conosco presente aqui no estúdio do Jornal da Manhã, seja bem-vinda, Kellen Severo. Já tem a suspeita de um caso, está em análise em um laboratório. Quando a gente deve ter essa resposta, essa confirmação ou não? Exatamente. Bom dia para você, Adri. Bom dia a todos que nos acompanham. O resultado da análise laboratorial do caso suspeito de vaca louca no Brasil deve sair entre hoje e amanhã. Foi o que me informou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ainda de acordo com fontes de dentro do governo com as quais eu conversei, o caso em investigação é de um bovino de aproximadamente 10 anos de idade de uma propriedade lá no Pará. A idade avançada do animal, ela reforça a expectativa de que seja um caso atípico da doença, um caso atípico de vaca louca. Esse caso atípico, ele ocorre como? De forma espontânea, normalmente em animais mais velhos e não há risco para consumidores de carne bovina. Eu quero frisar que não há risco de consumidores de carne bovina em função destes eventuais casos. Vamos entender, segundo a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, a chamada encelofatia espongiforme bovina, que é conhecida como mal da vaca louca, ela afeta o sistema nervoso do gado e a doença não é contagiosa. Essa suspeita de um caso de vaca louca, mesmo que seja atípico, ela traz impactos para a pecuária brasileira. A consultoria Agrifato me informou que o protocolo do acordo comercial entre Brasil e China, por exemplo, ele prevê que o governo brasileiro suspenda a certificação de carne ao país asiático, a China, até que o resultado laboratorial saia. Só depois do envio de um ofício às autoridades chinesas com o resultado é que pode ser autorizada a volta das exportações de carne bovina. Só para a gente lembrar o porquê a gente está citando aqui o exemplo da China, é porque a China é o principal cliente de carne bovina do Brasil. Em 2022, ou seja, no ano passado, a China comprou mais de 1 milhão de toneladas de carne bovina do Brasil e foi o principal destino do nosso produto. Ainda em 2023, a gente também viu a China como o principal destino dos embarques da nossa carne, agora em janeiro. E é por isso que, apesar de ser uma suspeita e estar em investigação, há impactos previstos nas nossas exportações. Claro, já é uma grande preocupação, né? E qual seria, então, esse efeito para a exportação? Isso é muito importante da gente destacar. Por quê? Vamos olhar para o passado para projetar um pouquinho do presente? Em 2021, o Brasil registrou um caso atípico de vaca louca. E, na época, a China suspendeu a compra de carne bovina do Brasil por 3 meses. E aí, o que aconteceu? As exportações diminuíram, a gente sentiu um efeito no volume e a arroba do boi, que é o preço do animal ao pecuarista, também caiu. Vamos lembrar, olhando aqui para esses dados? Primeiro, o volume exportado de carne bovina em 2021, para a gente relembrar o que aconteceu. Vocês veem ali aquele vale, depois de setembro, aí outubro caiu, novembro caiu, dezembro recuperou um pouquinho, mas há um vale ali entre outubro e novembro. Foi justamente nesta época que a gente teve este cenário em 2021. Vamos ver preços? Agora vocês estão vendo o vale na TV que mostra o impacto no volume exportado de carne bovina em 2021, ocasião em que o Brasil teve um caso atípico de vaca louca. Vejam que a exportação foi impactada e o preço também. De novo aqui, o vale mostrando o impacto no preço. Ou seja, a gente enviou menos volume de carnes ao exterior. Isso, claro, gerou uma expectativa no mercado de maior oferta e isso impactou o preço do boi gordo ao pecuarista. Vocês conseguem notar claramente neste gráfico. O que significa dizer que há hoje, quarta-feira, uma grande preocupação no setor agropecuário de que esse mesmo cenário que a gente viveu lá em 2021 se repita. O que significaria uma ausência temporária da China nas compras de carne bovina do Brasil, efeitos em preços ao pecuarista e também em volume de exportação. A gente torce para que isso não se repita, mas há uma tendência sim. Claro, e a queda é significativa e rápida, né? Agora, Kellen, você falava para a gente sobre caso atípico e clássico da vaca louca, para quem nos acompanha, para a gente tentar entender um pouco melhor, qual a diferença? Especial demais essa pergunta, porque
que quando a gente, enquanto consumidor, ouve falar em vaca louca e a gente gosta do nosso bifinho, do nosso churrasco, da nossa carne bovina, mesmo que inconscientemente a gente pode fazer uma associação de risco a consumir o alimento. O risco praticamente não existe. E eu quero explicar para vocês que nós estamos hoje diante de uma investigação de um caso que pode ser atípico. Vamos entender aqui, no detalhe. Vejam só. As diferenças entre o caso clássico e o caso atípico. Caso atípico, que é esse que a gente supõe que esteja acontecendo no Brasil, porque Adri é um animal de aproximadamente 10 anos de idade, que significa um animal mais velho. Um caso atípico, ele ocorre de forma espontânea, normalmente em animais mais velhos e não há risco para o consumidor. Então é neste cenário potencial que o Brasil está. Agora, em relação a casos clássicos, ele aí sim ocorre em bovinos após a ingestão de ração que contenha restos de animais contaminados. Nesse caso, há risco para o consumidor que ingerir uma carne contaminada. Essas são as diferenças que nós, consumidores, devemos saber. O ponto que é importante demais frisar: há segurança no alimento que chega na sua mesa, porque há altos padrões de qualidade no Brasil. Nós estamos no momento de investigação de um caso que pode ser atípico, caso que não oferece risco ao consumidor, porém oferece uma potencial perda de oportunidade momentânea ao pecuarista, que pode ver uma suspensão temporária das exportações para o nosso principal cliente em função desse acordo que a gente tem em relação a questões sanitárias. O mais importante, Adri, nesse momento, quarta-feira, conhecermos o resultado e termos um governo que haja com transparência e rapidez, porque quanto mais transparente for a informação, menos ruído há no mercado e mais chance dos danos ao setor agropecuário sejam menores. Para o consumidor, o sinal que eu quero deixar aqui é de tranquilidade para continuar consumindo a carne bovina, porque todos os cuidados sanitários ao nosso alimento estão sendo tomados no país. Que ótimo. Kellen Severo, os assuntos de agronegócio aqui no Jornal da Manhã. A gente segue acompanhando, contando com você para isso e torcendo para que a doença não atinja os nossos animais. Valeu, Kellen. Boa quarta-feira. Obrigada a você também. Tchau, tchau.